Trabalhando com URL encodes e base 64 no PHP. Mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Olá, seja bem-vindo ao canal Classe Final, meu nome é Gleison e hoje estou trazendo para vocês mais uma aula do nosso curso de PHP moderno completo. Hoje a gente vai ver como você pode aí codificar URLs e trabalhar com base 64 aí no PHP de forma muito fácil, muito simples. Então, se você não assistiu ainda os vídeos aí que eu falo sobre outros recursos do PHP, inclusive sobre a atualização, né, do PHP 8.5, então recomendo que vocês assistam esses vídeos, essas aulas, que eu mostro como você faz para atualizar o seu PHP. Aqui já estou utilizando o PHP 8.5 e aí é importantíssimo que você atualize aí. Então eu vou deixar aqui nos cards para vocês os links aí dessas aulas e do curso de PHP para você poder conferir aí outras aulas, tá legal? Se estiver gostando do curso, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, comenta aqui abaixo, segue a gente nas redes sociais, @classefinal, ativa aí todas as notificações para não perder nenhum vídeo e vamos lá pro VS Code para eu poder te mostrar isso na prática. Então, tô aqui com o VS Code aberto e aí a gente vai começar a ver primeiro como que a gente pode trabalhar aí com os encodings de URL aí que o PHP faz para a gente de uma forma muito simples, tá legal? Então, primeira informação aí que a gente precisa entender. Então, a gente vai criar aqui uma URL. Eu vou colocar aqui, por exemplo, https://google.com/search e eu vou colocar aqui, por exemplo, um query parameter, certo? Eu vou dar aqui um echo nessa minha URL. Então, se eu tenho aqui uma busca, né? Então, aqui eu tenho uma busca qualquer aqui, certo? Se você olhar isso daqui aqui no Google, né? Você vai ver que quando você busca alguma coisa aqui no Google, então vou buscar aqui, por exemplo, PHP. Se você olhar aqui na URL, você vai ver que ele coloca aqui, ó, o que eu busquei, né, vem para cá. Então, se eu coloquei, por exemplo, PHP 8.5, reparem que ele colocou aqui PHP mais 8.5. Se eu colocar aqui a versão mais recente, por exemplo, e eu colocar aqui, repare que ele colocou aqui alguns mais aqui, ó, entre as palavras e tudo mais. Então, isso daqui é o que a gente chama de você codificar a sua URL. Por quê? Nem todos os caracteres que você coloca, eles são interpretados na URL da forma correta. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui, por exemplo, o sinal de mais, como que a minha URL do navegador interpretaria esse mais aqui? Será que ele apareceria como um mais igual esses que já existem? Ou será que é esse porcentagem 2b aqui que representa esse sinal de mais? Então, o que acontece é o seguinte: nem todos os caracteres podem ser utilizados na URL. E para isso existem comandos dentro das linguagens, que permitem fazer com que você fale assim: olha, eu quero pegar essa determinada string e eu quero transformar ela num padrão que a minha URL aceite. Ou seja, para que isso daqui, né, para que esse sinal de mais aqui que eu coloquei na minha busca, ele seja interpretado de uma forma diferente desse mais que tem aqui, ó. Porque esse mais que tem aqui, ele serve para dizer que aqui tem um espaço. Você pode ver que eu coloquei aqui as palavras com espaços, mas aqui na minha URL, esses espaços foram substituídos pelo sinal de mais. Ou seja, o mais, por exemplo, numa URL, ele representa, ou ele pode representar um espaço. E se eu quisesse exibir direto o sinal de mais, ao invés, né, de colocar aqui o símbolo, né? Então, outro exemplo aqui, a barra, por exemplo. Se eu colocar a barra já existe nas URLs. Então, como que eu crio uma URL e falo assim: olha, eu quero que nessa URL tenha a barra sem fazer com que a barra apareça. Então, a minha barra agora ela foi substituída por esse porcentagem 2f. Então, é isso que a gente vai ver como que o PHP faz para a gente. E é muito simples. É simplesmente eu vir aqui, vou colocar aqui, ó. Então, vou colocar aqui, por exemplo, um texto, ou uma busca, por exemplo. Search. Eu vou copiar a mesma busca que eu tenho aqui, ó, no PHP, ó. PHP 8.5 é a versão mais recente. Vou copiar aqui e vou simplesmente vir aqui e falar: olha,
Com esse texto, eu quero que você faça uma URL encode, certo? Fiz isso, vou passar aqui a minha string, certo? Vou rodar aqui o meu código. Reparem que agora, deixa eu rodar aqui. Reparem que agora a minha URL ela foi transformada nisso aqui, ó. PHP mais 8.5 mais. E aqui, reparem que inclusive no PHP, né? Então eu vou até abrir aqui o link, ó. Reparem que quando eu abri o link, apareceu aqui certinho o que eu escrevi. Então, quando você trabalha aqui com o URL encode, repare que inclusive os acentos aqui, ó, foram transformados em um caractere diferente aqui, ó. Então, esse porcentagem C3, né, aqui seria, na verdade, esse porcentagem C3 porcentagem A9 seria o meu E. Aí eu tenho aqui a vers, e aí eu tenho aqui, ó, porcentagem C3 porcentagem A, que representa o meu novo tiozinho aqui, ó. Então, reparem que ele codificou, né, essa minha URL de uma forma que ela seja totalmente compatível com os browsers. Então, imagina, eu estou querendo criar dentro da minha tela, dentro do meu site, um link para alguma coisa, né? Eu tenho que garantir que esse link, quando ele seja clicado, ele seja entendido pelo browser da forma correta, né? Da forma que eu desejo. Para isso, existe o URL encode. Da mesma forma, né, eu tenho o URL decode. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, esse meu texto em uma variável encoded, certo? Vou colocar ela aqui, ó, no lugar desse meu URL. Vou dar aqui um echo. Vou colocar aqui um PHP EOL para pular linha. E na linha de baixo eu vou fazer o processo inverso. Ou seja, eu vou transformar esse encoded, né, no texto original. Então, eu vou colocar aqui echo URL decode. E eu vou jogar aqui o meu encoded. Feito isso, vou rodar aqui, ó. Vou limpar aqui o meu terminal. Rodei meu código. Eu tenho aqui a minha URL com a versão dela ok aqui, né? Com a versão completamente aqui já parseada. E eu tenho aqui, né, o meu PHP 8.5, é a versão mais recente. Eu tenho ele aqui, né, já aí do jeito que eu preciso, tá legal? Então, basicamente é assim que a gente codifica aí partes de uma URL. Outra forma de se fazer esse query aqui seria da seguinte forma. Eu vou criar aqui uma variável data. Essa variável data, ela vai ter aqui, né, o que é a busca. Então, eu vou colocar aqui o PHP 8.5 é a versão mais recente, certo? Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, outros parâmetros que eu quero na query, por exemplo, limit, quantidade máxima de registros que eu quero que ele me retorne, por exemplo, 10. Vou colocar aqui a page, qual é a página que eu estou vendo, né, que eu estou visualizando, página 1. Aí como que eu faria aqui? Eu utilizaria esse comando aqui, ó, http build query, certo? Esse cara ele serve somente para fazer query parameters. Eu passo aqui para ele já um array de dados e ele converte para mim em query parameters. Então, vou colocar aqui data, certo? Deixa eu tirar essa parte. Vou rodar aqui novamente. Reparem que ele já criou aqui para mim, ó. E aí, no caso, ficou até repetido aqui o que, né? Porque ele já tinha aqui, né? Eu tenho o que aqui e eu coloquei ele aqui. Então, ficou repetido. Vou tirar, eu não preciso mais disso. Agora é só a interrogação. E ele já criou aqui, ó. Então, ele pegou o nome, né, das minhas chaves e criou elas aqui, ó. Então, que eu tenho aqui, ó, um limit, eu tenho aqui um page, certo? Ele já criou isso daqui para mim e já codificou isso daqui no formato que uma URL aí aceita, né? Que é usado numa URL. Além disso, eu tenho aqui um segundo parâmetro, que é o numeric prefix. Esse numeric prefix vai servir, por exemplo, assim, ó. Eu tenho um array que os itens deles são organizados por números, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma lista simples, né? Então, eu não tenho mais
chave e valor. Então, eu tenho aqui, por exemplo, simplesmente 3 nomes. Se eu passar esses names aqui, como que vai ficar esse meu texto, né? Ele vai colocar aqui, ó, 0, o item 0 é o João, o item 1 é a Maria e o 2 é o Pedro. Mas eu posso não querer só os números, porque talvez com o número fica ruim de pegar do outro lado, né? Só um número qualquer. Então eu posso vir aqui e colocar assim, olha, eu quero que ao invés de aparecer, né, ali só o número, apareça assim, ó, name. Então isso daqui vai ser o prefixo. Então o que que ele vai fazer? Ele vai colocar name em cada um deles e vai acrescentar o número na frente. Aí eu tenho name 1, name 2 e assim por diante, tá legal? Então, para isso que serve esse recurso. Se o meu array, né, for um array simples, um array simples não, um array assim com chave valor, né, um array associativo, esse parâmetro ele vai simplesmente ignorar aqui, ó, tá? Que mais que eu tenho aqui? Eu tenho aqui o separator. Geralmente eu tenho aqui 3 itens e eles são separados aqui pelo sinal de E comercial aqui, ó. Então, o E comercial, ele é o padrão da indústria para se separar itens numa URL. Mas eu posso, por qualquer motivo, vir aqui e falar, olha, a partir de agora, ele vai ser separado por sinalzinho de dólar, por exemplo. Tá? Não façam isso, não é padrão, não faz isso, que senão você vai começar a ter problema nas suas URLs, mas eu poderia fazer dessa forma, certo? Além disso, eu tenho aqui, né, a codificação. A codificação diz respeito como que alguns caracteres serão tratados aqui. Então, se eu colocar aqui, ó, o PHP Query RFC 1738, o que vai acontecer? Os espaços aqui, por exemplo, ó, eles são separados pelo sinal de mais. Se eu trocar aqui, ó, pelo PHP Query RFC 3986 e rodar, eu vou ter aqui agora que eles são separados pelo porcentagem 20. Então, cada porcentagem 20 agora representa um espaço na minha URL. Então, basicamente é assim que você trabalha com URL. Se você precisar escrever URLs no PHP ou você precisa codificar essas URLs, você tem o URL encode para codificar, o URL decode para fazer o processo inverso e o HTTP build query para converter aí, né, esses dados aí em um query parameter válido, tá legal? Então, maravilha. Além disso, o que mais nós temos aqui? O PHP também tem um item chamado base64. O que é o base64? O base64, basicamente, você consegue converter qualquer tipo de coisa em uma string. Então, eu posso transformar uma imagem em um texto, eu posso transformar um som em um texto, eu posso transformar um vídeo em um texto, eu posso, inclusive, transformar um texto em texto. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho aqui uma string escrito assim, ó. Olá, mundo do PHP 8.5 e eu vou colocar, inclusive, emojis aqui, ó. Certo? Eu vou colocar aqui alguns emojis, certo? E eu vou dar um eco aqui nesse string. Maravilha, isso daqui funciona perfeitamente. Eu tenho aqui né, a minha string completa. A grande questão é, e se eu precisasse gravar, por exemplo, isso daqui num banco de dados que não tem suporte a emojis? Ele não teria suporte de gravar esses dados no formato de emoji. Ou então, eu precisasse colocar isso daqui em um local onde não tivesse suporte a emoji. Ou então, num lugar onde não tivesse, por exemplo, suporte a acentos. Como que eu faria isso? Né? Uma das formas de se fazer é você transformar em base64. Então, eu posso vir aqui, ó, base64 encode, certo? Ele vai transformar todo esse meu texto em uma string, que vai utilizar apenas caracteres alfanuméricos e o símbolo de igual aqui e alguns outros símbolos, né? Ou seja, ele vai transformar, ele vai garantir, né, que todos os itens aqui sejam transformados em uma string. Não importa se eu coloque aqui, ó, outros caracteres e tudo mais, ó, quando eu rodar aqui, ele vai virar aí uma string zona, né, com os itens dentro. E se eu pegar essa string aqui, ó, do jeito que ela está aqui, copiar, e eu vir aqui colocar base
64 decode, eu consigo voltar aqui ao texto original, certo? Então, é assim, né, que a gente utiliza aí para você poder, né, converter aí, trabalhar com essas conversões. Então, se você precisa de dados que não são necessariamente strings, né? Então, por exemplo, a gente trabalhou na aula passada com hashes e a gente viu que quando a gente trabalha com hashes, o hash aplica já o base 64, né? Então, eu mostrei para vocês lá que os algoritmos de hash, eles aplicam o base 64 por padrão, né? Então, se a gente colocar aqui o hash, né? Então, repara que aqui nos hashes a gente viu que a gente podia, né, definir aqui que eu queria os dados binários originais. Ou seja, eu não queria que ele transformasse em um texto, eu queria os dados binários, mas eu posso querer os dados binários ou eu posso querer a string, vai depender do que eu preciso. Então, se eu vou gravar, por exemplo, os dados no banco de dados, talvez seja melhor eu gravar eles no formato string, porque dados em string costumam ser mais fáceis de se armazenar. Não que necessariamente tenha melhor performance, não que necessariamente seja uma melhor escolha, mas é uma opção. Então, o base 64 ele serve para isso. Inclusive, eu posso trabalhar com arquivos, né? Eu posso pegar um arquivo inteiro, ler todos os bytes desse arquivo e transformar eles em uma string. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui a minha image, eu vou usar aqui ó, o file get contents, também tem aula aqui já mostrando como utilizar. Vou colocar aqui a imagem do cachorro.jpg. Então ele vai ler essa imagem e eu quero que ele escreva na tela essa minha imagem, porém eu quero transformar isso aqui, ó, base 64 em code, ou seja, eu quero transformar essa minha imagem em um texto. Então, o que, que vai acontecer? Se eu rodar aqui, ó, eu vou ter todo o meu texto, né? Toda a minha imagem, ela se transformou no formato texto. Esse texto eu poderia copiar todo ele, salvar, por exemplo, num banco de dados, e quando eu fizer o processo inverso, ele vai se transformar numa imagem. Então, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o file get contents, e agora eu vou escrever, né? Eu tenho aqui, ó, esse texto, eu vou colocar ele aqui, ó, numa variável, encoded, certo? E agora eu vou escrever aqui uma outra imagem a partir de uma imagem que eu li e que eu coloquei em base 64. Então, eu vou colocar aqui, ó, file put contents, certo? Eu quero criar uma imagem chamada cachorro 3.jpg. Deixa eu colocar aqui, né? .jpg. Eu quero criar ela através do base 64 decode do meu encoded que eu tenho aqui, ó. Certo? Vou limpar a tela, vou rodar. Reparem que eu esqueci de pôr o número 3 aqui, né? Então ele gravou a imagem por cima, né? Ela criou uma por cima da outra. Então eu vou rodar aqui novamente. Reparem que eu tenho aqui, ó, cachorro 3 é exatamente igual ao cachorro. E, inclusive, né, como eu comentei, eu poderia gravar esse encoded aqui, por exemplo, num arquivo de texto. Então, vou colocar aqui, ó, vou fazer aqui ele gravado num arquivo de texto. Então, vou colocar aqui, eu quero dar um file put contents, certo? Eu quero que seja um arquivo que se chama cachorro.txt, certo? E nesse arquivo eu vou colocar aqui o base 64 original, ou seja, eu leio a imagem, gravo ela numa variável e aqui eu estou transformando os dados que estão vindo no cachorro em um texto no formato string e jogando ele dentro de um arquivo. Vou rodar aqui, reparem que ele criou aqui ó, o meu arquivo cachorro.txt. Então, isso daqui é a representação em base 64 da minha imagem. E aí eu poderia agora fazer o processo inverso. Então, eu vou vir agora aqui e transformar, né? Então, eu vou ler aqui o meu arquivo cachorro.txt e eu vou transformar ele novamente em uma imagem. Então, eu vou ler aqui ó, o meu cachorro.txt. Eu já vou utilizar aqui ó, o base 64 decode, ou seja, ele vai ler o conteúdo do arquivo, que é uma string, que é essa string que a gente está vendo aqui,
vai transformar ela novamente nos dados, ou seja, ele vai fazer o processo inverso, vai dar decode do base64, e aí ele vai pegar essa imagem e ele vai gravar ela no disco com o nome de cachorro4.jpg. Sendo dessa forma, o que eu fiz? Eu vou fazer o processo inverso. Então, eu vou rodar aqui, rodei, veja que ele criou aqui novamente a minha imagem. Ou seja, eu peguei o texto, que era aqui a representação em base 64, transformei ele novamente em dados binários, e aí com esses dados binários eu escrevi novamente aqui no arquivo. Então o base64 é muito utilizado aí quando você deseja gravar. Inclusive, muitas vezes a gente usa o base64 para transmitir imagens, aí quando você precisa transmitir uma imagem, às vezes um ícone, coisinha pequena no navegador, a gente às vezes costuma utilizar o base64. Ao invés de você passar uma URL para um arquivo, você passa direto o base64. E qual a diferença de você passar o base64 ou você passar uma URL? A diferença é que no navegador, né, se eu passar aqui para o navegador uma imagem, falar assim, olha, busca para mim, se eu passar uma URL, na verdade, o navegador vai entender o seguinte, olha, vai lá naquele servidor, faz uma requisição e pega essa imagem para mim. Isso pode demorar. Se eu já passar os dados da imagem e falar para ele, olha, tá aqui os dados, só mostra, ele já sabe que aquilo é um base64, ele simplesmente converte aqueles dados em binário e já exibe na tela. Então, é muito comum, às vezes, por exemplo, esses íconezinhos aqui, ó, ícones pequenos, coisinhas pequenas, assim, às vezes é muito comum a gente já, ao invés de eu criar um link que aponta para uma imagem, eu simplesmente mandar a imagem. E aí é óbvio que você tem que levar em consideração, inclusive aqui, ó, tem uma observação dizendo, olha, o base64 leva aproximadamente 33% mais espaço do que os dados originais. Então, óbvio, se você tem ali uma imagem de 1 mega, por exemplo, ela em base64, ela vai ter ali aproximadamente 33% a mais de dados, ou seja, ao invés de eu vou passar de 1 mega, eu vou para 1.33 megabytes, por exemplo. Então, existe um incremento aí, né, de dados, ou seja, você está gastando mais dados quando você trabalha com base 64, mas às vezes é muito comum de se utilizar. Em outro caso também que eu já vi, né, o uso do base64, é o seguinte, às vezes você quer passar algum parâmetro aqui na URL e não quer, e esse parâmetro às vezes é muito complexo, né? Às vezes, imagina que eu quero passar um objeto muito grande, com muitos níveis ali. Então, a gente viu aqui agora que a gente pode usar o HTTP Build Query, só que o HTTP Build Query ele tem uma questão, ele vai criar um objeto, né? E muitas vezes esse objeto ele pode acabar não sendo tão legal assim, né? De ser transmitido via URL. Às vezes ele fica num formato que se ele perder uma informaçãozinha ali, ou se ela tiver com um espaço a mais, um espaço a menos, você pode ter problemas. Então, uma das formas de se fazer é você transforma, né, aquela seu objeto em uma string, né? Uma string que a gente chama de JSON. Transforma esse JSON num base64 e aí do outro lado você faz o processo inverso, tá? Então, basicamente, são formas de se trabalhar, são formas criativas de se trabalhar. Mas saiba que o base64 existe, tá legal? Então, essa aqui é a aula de hoje. Se gostou, comenta aqui abaixo, se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo, segue nas redes sociais do Classe Final e até o próximo vídeo.